Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu tenho um grande prazer de todas as semanas preparar um vídeo para a sua apreciação, para o seu autodesenvolvimento e especialmente para o seu crescimento profissional diante de uma economia que não oferece grandes oportunidades até mesmo para profissionais altamente preparados. Eu sei que hoje nós temos um contingente de aproximadamente 9 milhões de desempregados. Isso é um número verdadeiramente assustador. São pessoas que estão à margem do caminho. Elas abandonam as faculdades, o ensino técnicos. Elas ficam em casa muitas vezes porque não têm dinheiro para pagar a passagem de ônibus, do metrô ou mesmo colocar gasolina em seus automóveis. É uma realidade muito difícil, muito cruel. Eu já vi um indivíduo de origem europeia que passou pelo meu escritório em um processo de outplacement e ele estava numa pendura tão desgraçada que o nosso escritório fez uma vaquinha para comprar cestas básicas para ele e os seus 3 filhos. Eu nunca esqueço essa história. Isso não faz muito tempo. Imagine um gerente geral. Agora você imagina aquele elemento que mora na periferia e não tem acesso às facilidades do mundo moderno. Portanto, hoje eu quero dirigir uma palavra para você que está desempregado e quero chamar a sua atenção para o uso eficaz, inteligente, sábio do telefone. O telefone é um instrumento, é um aparelho super importante nos dias atuais, porque você tem diversos recursos para usá-lo, para utilizá-lo em seu próprio benefício, como por exemplo o WhatsApp. E você pode usar esse seu telefone com sabedoria para gerar entrevistas, para contatar empresas, contatar amigos, contatar leads, etc, etc, etc. Então o telefone hoje é um instrumento extremamente importante. Hoje você pode falar com qualquer pessoa na China, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Brasil, na Argentina, no Chile, no Equador, em qualquer parte do mundo, sentado na poltrona de sua casa, do seu escritório, na poltrona do seu automóvel, numa poltrona de aeroporto, numa barbearia, em qualquer lugar. Portanto, o telefone ele precisa ser usado quando você está procurando um novo emprego de maneira inteligente, de maneira sábia. E aqui eu quero dar para vocês alguns dos erros que muitos profissionais praticam quando estão procurando emprego e se utilizam do telefone. O primeiro deles, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque este é um erro muito comum. Quando você estiver falando ao telefone, evite fazer qualquer outra coisa, como por exemplo, ficar digitando, lendo um livro, lendo uma revista, lendo um repórter na sua televisão, entre tantas e tantas outras atividades. Lembre-se que quando você fala com uma pessoa no telefone, você tem que falar diretamente com ela, sem interferência nenhuma, porque aí você fatalmente desviará a sua atenção e o seu foco. Isso é um erro muito comum praticado por muitos profissionais. Segundo erro, comer ou, como eu sempre digo, ficar mastigando quando fala. É extremamente irritante para alguém que está falando com você ouvir o som, o barulho dos seus dentes mastigando a comida. Pode ser pipoca, pode ser até mesmo um chocolate, pode ser um biscoito, pode ser um pedaço de bolo, qualquer outra coisa. Então, pelo amor de Deus, se você estiver em casa e estiver contatando alguém
evite este erro, porque ele é um erro imperdoável. E mais do que ser um erro, eu diria para você que é de uma falta de educação tremenda. E como você sabe, o nosso país é um país de um contingente enorme de pessoas mal educadas, que não sabem dizer por favor, que não sabem dizer obrigado, que não sabem dizer com licença, entre tantas outros termos da boa educação. Portanto, cuidado quando você fala ao telefone, não ficar mastigando qualquer tipo de comida. Terceiro, se você tem o hábito de trabalhar com o seu rádio ligado, desligue imediatamente ao primeiro sinal de um telefonema. Eu, pelo menos, quando estou estudando, quando estou escrevendo, eu uso o rádio, principalmente a Rádio Cultura, porque eu gosto de ouvir música clássica, aquilo me apazigua. Principalmente se eu estou lendo, eu gosto de ouvir Mozart, porque eu aprendi que quando você estuda, que quando você lê, o melhor compositor, as melhores músicas foram aquelas escritas pelo Mozart. Mas eu deixo o meu telefone bem baixo, e quando o telefone toca o teu primeiro sinal, imediatamente eu desligo o aparelho para que não haja interferência na minha comunicação com o meu interlocutor. A sua voz fala sobre o seu comportamento, fala sobre a sua linguagem corporal, fala sobre onde você está dando atenção. Daí porque é sempre importante que você desligue o seu telefone. Quarto lugar, caso você tenha o hábito de mastigar chiclete, remova-o de sua boca imediatamente. Eu fico horrorizado quando eu fico perto de uma pessoa numa fila de aeroporto, por exemplo, ou de um shopping, fazendo a compra, e você tem alguém mastigando chiclete. Imagine isso no telefone, quando você está usando o telefone. É uma falta de respeito tremendo, tremendo. Portanto, cuidado com esses erros, muito cuidado com esses erros. Eu, que trabalho nesta área de recursos humanos, avaliando candidatos, eu diria para você que esse também é um erro imperdoável. E um outro ponto que eu acho importante, principalmente hoje, quando muitas pessoas preferem ter um cachorro em casa e um gato a um filho, é fundamental que você evite conversar ao telefone com o seu pet latindo ou seu gato miando. Mantenha-o distante de seu lugar de trabalho. Eu algumas vezes vejo alguém fazendo clips ou colocando mensagens na internet e você vê o gato passando atrás dele. Tem um jornalista famoso de uma das emissoras de televisão, uma das maiores do país, em que muitas vezes ele está falando e o gato está passando em cima dos móveis por trás dele. Eu acho aquilo uma coisa desprovida de uma educação tremenda. Ele tem que guardar o gatinho dele lá numa sala separado, onde ele também sequer possa sair para vir à sala onde ele está dando a entrevista ou fazendo os seus comentários. No momento em que você está procurando emprego, toda a sua atenção deve ser voltada para convencer o seu interlocutor, sem qualquer distração, de que você é o melhor candidato para a empresa para a qual ele está trabalhando. Portanto, você não pode brincar, você não pode fazer qualquer coisa que distraia a sua atenção do seu foco. Você sabe que é extremamente perigoso, por exemplo, você falar no seu telefone celular quando está dirigindo. Aqui se aplica a mesma coisa quando você está conversando com um headhunter, conversando com um selecionador de uma empresa. Não permita o desfoque daquilo que você está querendo, que é o seu novo emprego. E por último, se você estiver gripado ou com forte resfriado, evite tossir no receptor. Se não puder segurá-lo, peça desculpas ao seu interlocutor. Mas cuidado com atos desse tipo.
porque ele pode prejudicá-lo na sua avaliação, na conquista, na busca e conquista de um novo emprego. Eu falo essas coisas para você porque eu acho que elas são essenciais e elas fazem uma grande diferença. E por último, não se esqueça de fazer anotações sobre informações importantes discutidas durante a conversa telefônica. Em outras palavras, tenha sempre, no momento em que você estiver falando no telefone, uma folha de papel em branco e uma caneta ou um lápis para você fazer anotações, principalmente depois da entrevista, que é para você refletir e logo a seguir enviar um e-mail de agradecimento àquela pessoa, dizendo que você teve um privilégio de conversar com ela, que você agradece tremendamente pela oportunidade e que também você se mantém interessado naquela posição. Isso tem um efeito gigantesco para alguém que está em processo seletivo. Portanto, eu peço a você que tenha muita atenção, dedique muita atenção quando você está falando no telefone ou conduzindo uma entrevista no telefone ou qualquer outro vínculo que seja uma comunicação indireta. Seja sábio e lembre-se que cada palavra sua tem peso, e esse peso pode ser para o bem ou para o mal, para a conquista de um novo emprego ou para você ser preterido por um outro candidato, ou às vezes menos qualificado do que você. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou Gutenberg Macedo. Eu dirijo a Gutenberg Consultores há 44 anos, uma das empresas mais tradicionais em processos de outplacement no Brasil. Eu tenho assessorado executivos em todos os níveis, presidentes, diretores, gerentes das maiores e mais competitivas empresas globais. Isso me dá muito orgulho, porque sempre tive um sucesso quase que absoluto na condução de todos os meus trabalhos. Se você quiser saber sobre a Gutenberg Consultores, sugiro que você visite o nosso site www.gutenberg.com.br, ou se quiser também me enviar um e-mail, você pode fazê-lo através do contato@gutenberg.com.br, e eu terei o maior prazer em responder a sua indagação. Eu quero agora agradecer a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!